a Ele, né? Verdade. Sempre coloca Ele em primeiro lugar, não em segundo plano, né? Aqui embaixo fala, né, sobre o primeiro amor, que nós devemos sempre estar no primeiro amor, né? Amém. O primeiro amor é aquela adoração fervorosa, onde você está ali adorando fervorosamente mesmo, né? Comendo da palavra todo o tempo. E aqui ainda fala, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Aí, aqui nessa parte do livro tem uma frase, que muita gente fala, como é? Tá, com a frase na cabeça, deixa eu esqueci. Eita, Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Então, essa frase tem que entender, né? Porque nós não somos filhos do dono, porque o mundo já é maligno, né? Então, nós temos que não ser do mundo, e sim de Jesus, né? Nós temos que seguir a palavra, colocar Ele em primeiro lugar. Amém. É verdade. Senhor Jesus. Uma vez eu até uma discussão com Minga. O Minga fez, logo quando se converteu, perguntou à irmã dele. Olha as ideias, viu? Eu vou te fazer uma pergunta. Você é filha do mundo? Como é? Não, você... eu não sou do mundo, mas sou filho do dono. Aí ela disse que era filho do dono do mundo, sim. Que o dono do mundo era Cristo, que era Ele que tinha criado. Mas realmente você tem que entender. Tem um contexto nos dois lados. Verdade. E assim, a criação foi Deus que fez. Isso. Mas o mundo já se refere... Porque quando eles falam dono do mundo, quer dizer mundo físico. E quando a gente fala o dono do mundo por Satanás, é o sistema mundano. É verdade. Mas aqui o que a gente se refere ao mundo é que realmente é isso mesmo. Quando eu vejo uma pessoa dizer, você merece o mundo, eu digo, Senhor Jesus, eu não quero o mundo não. Mas assim, para eles, você merece o mundo, porque ali você pode fazer o que você quiser, que você vai ganhar, entendeu? Quanto mais você tem, você vai ter cada vez mais. Mas nós não é assim não, nós não queremos esse mundo não. Eu não quero não. E creio que os irmãos também não. É verdade. Não amar o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Esse texto também mostra, você tem lugar para o Senhor? Eita! Você tem um lugar para o Senhor? Às vezes, e trouxe a história de uma igreja, a igreja em Laodiceia, né? Era uma igreja, se você for examinar, ela se achava rica, abastada, não precisava de coisa alguma. Ou seja, ela achava que já tinha tudo, que já estava boa demais. Aí quando Deus diz, na verdade você é pobre, você é cega e você está nu. Então, aos olhos de Deus, ela era totalmente ao contrário do que ela se achava. E a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele comigo. Então, Deus, né, aí mostrou o quê? Que Deus ele está à porta. Deus está à porta batendo e nós precisamos ouvir essa voz. Como é que Deus bate à porta, né, para entrar? Por meio de um versículo, por meio de um texto, por meio de um louvor, de uma palavra que você vai ouvindo. Deus está batendo na porta do seu coração para que Ele possa entrar. Mas às vezes o orgulho não nos permite Jesus entrar, né, em áreas da nossa vida, alguns pecados, alguns conceitos, o medo, são muitas coisas que podem impedir do Senhor entrar. Mas Jesus ele está sempre à porta. E até mesmo nós já cristãos, às vezes nós, como ele mostrou aí, às vezes nós temos doutrinas, conhecimentos, muitos conceitos, né? E às vezes isso faz com que nós percamos a simplicidade, né? A humildade e a simplicidade. Porque o muito conhecer, às vezes, deixa a pessoa soberba. É como se fosse aquele professor arrogante que nunca acha que pode ser, por exemplo, ajudado por um aluno, né? Em alguma questão. Sempre se acha superior. Então, nós nunca podemos nos considerar os tais superiores, melhores que ninguém, porque Deus ele resiste quando nós ficamos assim, né? Por mais que Deus tenha nos dado, por exemplo, algo que as pessoas lá no mundo não tenham, né? Mesmo assim, nós precisamos ter o maior cuidado para não, como eu posso dizer, para que nós não possamos achar que não podemos, assim, entre aspas, ser alertados ou ajudados, né? Lá no mundo não, digo, mas, por exemplo, na igreja, né? Porque Deus pode usar quem Ele quer. Então,
Pode vir um novo convertido agora e de repente falar uma frase, um contexto que pode também ajudar uma pessoa que já está há 10, 20, 40 anos na igreja. Então a tendência é os de 40 anos, 30 anos, 20 anos às vezes quererem achar que já sabe o bastante, suficiente, mas não é isso. A palavra de Deus sempre se renova e Deus usa os pequeninos, Deus usa todos, né? Então Laodiceia é um exemplo que nós não devemos seguir. Quando nós ficarmos assim, eu já sei de tudo, já sou bom, eu sou top, eu faço isso perfeito, aí é perigoso. Mas quando nós dependemos do Senhor, Senhor, preciso de Ti, me ajude, me use, aí você está realmente dependendo e Deus vai achar lugar e não vai resistir, mas vai dispensar a bênção, né? Então o Senhor está sempre à porta dos que estão no mundo, que não se converteram ainda, para se converterem, né? E aí Deus toca. Também nós que nos convertemos, Ele está à porta para entrar em mais áreas da nossa vida. Tem lugares que às vezes a porta está fechada e nós não deixamos Deus entrar naquela área da nossa vida. Então Deus precisa conquistar essa área. Nós precisamos, não, Senhor, eu vou abrir a porta, eu quero que o Senhor trabalhe nisso em minha vida. É muito importante, né? Jesus é o Senhor. Eles se achavam tão bons que achavam que não precisavam do Senhor. Mais do Senhor, tá vendo? Era essa situação essa igreja. Mas na verdade eles não tinham nada. Não tinham nada. Eu lembrei de Jefinho ontem. Eu ia falar exatamente o que Jefinho falou. Eu lembrei de Jamil na segunda-feira. Não vou falar não, porque eu já falaram, não vou falar não, porque já falou. Mas quando você falar, as palavras são diferentes. Mas aí fica, a pessoa já falou, fala aí, quem vai falar o quarto já fica meio assim, né? Eita. Jesus assim, Amém. Eu passei do que ele veio ao mundo e o mundo não recebeu. E fala aqui, né, a parte que ali leu. Desde o momento em que nasceu, o mundo não recebeu. Não havia lugar para ele. Ou seja, né, a terra ele não pertencia aqui, mas ele veio para os seus, só que os seus não o receberam. Por exemplo, ele veio como um pastor recuperar aquela ovelha. Aquela ovelha estava perdida, só que aquela ovelha estava totalmente suja. Vou colocar como se a ovelha fosse a humanidade toda, plural, só em um, junto todo mundo e coloque lá, naquela ovelha. E estavam todo mundo naquela ovelha e rejeitou o seu próprio dono, né? Só que pela sua misericórdia, né, ele bateu na porta do nosso coração, como já falou. Aqui, e tem outros exemplos também. As raposas têm seus convites e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, né, quando ele veio à terra, ele não tinha lugar, né, ele não tinha como se fosse um lugar de ele habitar, ele ficar parado lá no mesmo lugar. Descanso. Né? Ele devia, um lugar de descanso, ele devia estar toda hora, tipo, se humilhando para aquelas pessoas que não poderiam abrir seu coração, muito menos não se colocavam no lugar dele, né? Ele estava falando a verdade e ele era a própria verdade, né? Só que muitas pessoas não foram até ele. Ou seja, quem aceitou essa palavra, ele fez morada no coração dessas pessoas. Por exemplo, ele bateu a porta como se fosse uma palavra que Jefinho falou, né? Com o ídolo dele que ele estava pregando, né? Com a própria palavra dele, ele conseguiu alcançar essas pessoas. Né? E bater na ponta do coração dessas pessoas para alcançar essas pessoas. E aqui fala, né? Quando pôs Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, né, quando Jesus entra na casa, ele entra no nosso espírito e nós estamos em comunhão com ele e estamos conectados a ele e estamos também ceando com ele. Amém, isso mesmo. Estamos alimentando nosso espírito. Glória a Deus. Jesus, assim, Amém. essa palavra foi muito dura de certa forma, né? A gente pode ver o que o Senhor tanto sofreu, e isso é só uma partezinha do que ele sofreu, que foi a parte da rejeição que ele sofreu pelos próprios filhos. Antes de salvar as pessoas, ele primeiro sofreu nas mãos delas, e mesmo assim ele foi lá e morreu para dar vida para elas.
Daí a gente pode ver, né? Desde o nascimento dele, ele foi rejeitado. Ele teve que nascer na manjedoura por causa disso. Mas a gente tem que estar dando espaço para ele descansar em nós. A gente tem que dar o espaço para que a gente agora complete a obra. Cristo, ele precisa agir, mas a gente tem que dar espaço para ele agir na gente. Tem que deixar a porta aberta para que ele possa entrar. Amém. Muitas vezes o orgulho, o ego acabam impedindo que ele entre, mas a gente tem que saber, colocar na nossa cabeça que a gente pertence a ele. A gente não precisa mais se preocupar com as outras coisas. O que vão pensar de mim? Mas se eu fizer isso, eu vou estar me humilhando. Não, a gente já pertence a Cristo e a gente tem que fazer o que ele manda. Só calar a boca e ir. Tem duas músicas que se encaixaram perfeitamente. Uma música é Pertencer. Eu gosto muito dessa música. Aqui fala que eu não preciso nem de um teto, nem de um chão para chamar de meu. Só preciso dos teus braços. Eu fiz do teu abraço minha morada. Não preciso de conforto, dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia com você sentado nela se torna farta. E eu não tenho falta. Nós temos que aprender a deixar algumas coisas irem, porque eu tenho uma frase que eu vi esses dias e ela foi muito importante. Foi o real sentido daquele versículo do Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que eu tinha lido era como a pessoa estava explicando o real sentido daquele versículo, que é: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, só confiar e deixar a minha vida nas mãos dele e só seguir o que ele me manda fazer. Amém. Quando a gente aceita o Senhor, se batiza e se entrega a Ele, a partir desse momento nós já pertencemos. Isso não é uma coisa ruim. Nós somos servos, mas somos servos felizes. Imagina um Senhor que teve tanta misericórdia da gente, um Senhor que perdoa a gente, mesmo de tudo que a gente faz também, porque acredito que ninguém seja perfeito a ponto de nunca pecar. E é como se estivéssemos pregando aquela cruz. E isso é muito triste. Também tem a outra, que é do mesmo cantor também, Laranjeiras, que aqui fala: você me serviu uma taça de perdão, inesgotável, tamanha redenção, e eu retribuo oferecendo meu amor, que já está na mesa. E tem outra parte também que... Calma. Laranjeiras no quintal. No entardecer o sol pinta o céu de laranja. Corro pra varanda, a porta tá aberta, vem cear comigo. Essa música, ela foi lançada um pouco depois de eu não lembro como é que fala. Ele postou um vídeo pedindo oração, que estava muito difícil e precisava de orações para a vida espiritual dele, porque as marteladas estavam vindo cada vez mais fortes para mudar. Mas depois ele falou que isso é uma forma de Deus agir em nossas vidas. Amém. Mesmo a gente sendo martelados, isso vai nos ajudar a entender o real sentido que é servir a Cristo. Servir a Cristo é ser feliz da forma que Ele nos entrega. Se Cristo mandar a gente, sei lá, para um outro país, sem comida, sem bebida, sem nada, a gente só vai, porque a gente confia. Amém. Por isso que fala: o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. E a outra também fala que eu não preciso de um teto, nem de um chão para chamar de meu. Só preciso dos teus braços. E o teu abraço é a minha morada. Cristo é a nossa morada. Amém. Então, não importa o que Ele mande a gente fazer, a gente sempre tem que confiar. Por mais que isso pareça assustador, pareça que não vai, sei lá, vai ser perigoso, a gente sempre vai ter a nossa morada. Tem que confiar, porque Cristo sempre vai colocar alguma coisa na nossa frente para nos sustentar. Cristo é o nosso pilar. Sem Ele a gente cai. E é por isso que a gente tem que estar sempre com os olhos fixados nele e com a porta aberta. Abrir a porta, deixar essa porta aberta, mesmo que algumas outras coisas venham tentar fechar ela, mas a gente tem que manter ela sempre aberta. Amém. Amém. Aleluia. Se deixar, ela vai até... Botar a playlist dela no livro. Quer falar, Gustavo?
Alisson. Cauã, Jesus você está Senhor. pronto para falar? Eu via no seu rosto. O texto falou muito sobre o nosso tempo também. Falou sobre a redenção de Cristo e também sobre o que a gente pode fazer com isso, né? Falou sobre o que nós está... Se a gente tem uma morada nele dentro do nosso coração. Se a gente tem um lugar reservado para ele, um tempo reservado ou, sei lá, uma comunhão. Tipo, se a gente está, como o Yarley falou, colocando ele em primeiro plano. Sim. Se a gente não fizer isso, ele vai cada vez não se afastar, mas nós se afastar dele. E aí nós vamos ficar com dificuldade em sentir a presença dele. Se nós não estivermos remindo cada dia mais, matando um pouco da nossa carne para o Senhor, matando a nossa carne. Cada dia mais. Cada dia mais matando nossa carne, negando o nosso eu e fazendo a vontade do Senhor, a gente vai estar a cada dia mais se alimentando espiritualmente. Imagine como se fosse sua alimentação. Se você não comer, é óbvio que você vai sentir fome e vai, sei lá, depois de 3 dias você morre, né? Se você ficar sem comer. Ou até, tipo, é só um exemplo. Se a gente não ficar nos alimentando do Senhor, a gente vai se esfriar espiritualmente. A gente vai ter dificuldade em sentir a presença dele. E vai surgir dúvidas na nossa cabeça também. Isso. E se, por exemplo, o jejum não é tipo a fome. A gente vai estar matando a nossa carne para remir o nosso tempo para o Senhor. Amém. A gente vai estar nos alimentando em oração. O texto também fala sobre o tempo que eu estou falando, né? Se nós estivermos remindo o nosso tempo. E aqui fala também, ó. Se nosso coração está aberto ao Senhor, as portas dos céus estarão abertas para nós e poderemos ouvir seu falar. Assim subiremos para onde ele está e teremos revelações. É hora de nos humilharmos, arrepender-nos e nos voltarmos ao primeiro amor. Ou seja, temos que estar cada dia mais remindo nosso tempo ao Senhor, nos humilhando a Ele, e para que as portas do céu se abram e possamos sentir cada dia mais o Espírito fluindo em nós. Amém. Jesus assim. Glória a Deus. Eu peguei um exemplo desse negócio aí. Peguei um exemplo desse negócio de calma, como se fosse um jarro tampado. E se estivesse chovendo, derramando a bênção do céu, né? Se nós quisermos receber essa palavra, é só nos abrirmos assim. Amém. Não tem como entrar, né? Se estiver fechado. Jesus é o Senhor. Amém. Aqui tem uma parte que fala assim: se permanecermos duros, insensíveis e acharmos que tudo está bem, ficando satisfeitos com nossa condição espiritual, nossa situação será como a igreja em Laodiceia. Em Laodiceia vemos o Senhor batendo a porta. Ele está batendo a porta porque ficou do lado de fora. Os de Laodiceia se achavam tão bons que não precisavam mais do Senhor. Eles estavam tão cheios de conhecimento e doutrina que não tinham mais lugar para ele. É essa hoje nossa condição? Olha, a situação. Eu vou dizer a condição. Assim, quando eu vi aqui esse exemplo de Laodiceia, que fala de doutrinas e conhecimentos, né? E por isso deixou o Senhor de fora. Hoje eu trocaria essa parte aqui pelo que nós estamos vivenciando hoje, que é a rede social, né? As coisas que realmente estão no lugar do Senhor. Aqui era porque a igreja, eles se achavam cheios de conhecimentos, né? E achavam que realmente não precisavam mais do Senhor, pelos conhecimentos que eles já tinham, então eles já deveriam seguir. E nós hoje, como é que está a nossa situação, né? Porque hoje talvez nós não tenhamos conhecimento da palavra. Calma, Gustavo, deixando você já está focando, tenha paciência aí. Às vezes nós não temos conhecimento nem doutrinas, mas nós temos as práticas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, né? As coisas que não agradam a Deus. Às vezes nós gastamos realmente todo o nosso dia assim,
com coisas vãs, com várias coisas, mas não coisas que ali edifiquem, né? Coisas que realmente tragam o Senhor para perto de nós. E não tem como o Senhor cear com nós, não tem como eu almoçar com você, você lá em sua casa e eu na minha. Não tem como, né? Eu tenho que chamar você para almoçar comigo, ou então você vai almoçar, vai chamar para eu almoçar na sua casa. Bem assim é o Senhor, não tem como o Senhor estar perto de você se você não chama. O Senhor às vezes quer algo ali para você, tem uma bênção preparada, mas se você não está preparado para receber a bênção, né? Então não tem condições essas coisas. Então aqui em Laodiceia eu recebi muito isso, né? O conhecimento e a doutrina que deixaram ele de fora, e hoje nós, né? Nós hoje temos muitas coisas que deixamos o Senhor de fora, e às vezes estamos até cansados à noite e continuamos deixando o Senhor de fora. Sim, né? Verdade. Porque eu não vou dizer que eu sou a perfeitinha, que já aconteceu de eu dizer que vou orar e dormir, né? Então assim, nós mesmos, não é dizer que cada um que fala aqui apontar o erro um do outro, mas é para cada um de nós olhar para nós mesmos, né? Porque com certeza todos nós vamos reconhecer sim nossos erros, né? Não somos mais crianças e tem erros que já está estampado na cara, que é errado, né? E que não agrada ao Senhor. E que o Senhor muda essa condição. E nós realmente deixamos a porta, né, aberta para que Ele entre, né? Amém. Jesus é o Senhor. Isa, dessa ceia que você falou, que tá ceando aqui, ceando lá e não vai estar ceando junto. Eu imaginei assim, Jesus tem um banquete enorme para nós dentro de uma casa. Só basta nós chamar pelo nome dele na frente da casa, que ele vai abrir a porta para nós cear junto com ele. Ou seja, nós temos que ter a atitude de chamar ele, invocando o nome dele, né? Sim. Para a gente poder cear. Eita. Não tem como cear no domingo aqui, aí tem a ceia do Senhor, eu vou ficar aqui em casa, vou cear aqui, vou cear como? É verdade. O Senhor usava, era os próprios vídeos que eu assistia, tipo, eu ia tirar um tempinho, né, para assistir o Instagram, aí eu botava os elas, começava no versículo, começava a minha pregação, eu ficava, eita, não, vou largar o celular, vou ler um pouco. É Deus falando. Hã? Deus falando com você, pra você. É tipo ele chamando, literalmente, através dos vídeos que aparecem. Glória a Deus. Mas eu gosto dos vídeos, eu vou ser sincera pra você. Eu sozinha, eu prefiro ver vídeos, até a própria Bíblia em áudio. O pastor Trovão. Trovão? É o novo, é? Não sei. É um pentecostal. Era o pastor Raposo. Tem uma vez que ele pegou. Eita, poxa, deixa eu ler a Bíblia. Você sabe o pastor Raposo? Raposo? Sim. Ele vai com o Tom de Rosa, né? Vixe. Não é Tom de Rosa, o pastor Raposo? Você já viu? Mas é comédia, né? Isso é irmã Nadir. Eu não sei se é real o pastor Raposo. Não, não é real não. É comédia. Agora a irmã Nadir é real. Quem? A irmã Nadir é. Arima Madi? A irmã Nadir. Ela é evangélica, você já viu? Não. A irmã Nadir? Ponto, vírgula, é isso aí? Aí ela disse que estava no inferno. E lá, aí disse os artistas que estavam lá. Misericórdia. Agora que ela é doida, viu? Você é doido. Eu uso sobrancelha Ih, feita. tô